Thomas Cromwell foi um estadista inglês que desempenhou um papel crucial na Inglaterra do século XVI, servindo como principal conselheiro do rei Henrique VIII durante o período de 1532 a 1540. Sua figura está diretamente ligada às profundas transformações religiosas e políticas que marcaram essa época, culminando na Reforma Inglesa. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e o vídeo de hoje iremos conhecer a biografia de Thomas Cromwell. Este vídeo foi indicado pelo inscrito Dominique Santana. Desde já agradeço a sua indicação e você também pode indicar temas para a produção de vídeos novos aí nos comentários. Thomas Cromwell nasceu em Putney, uma pequena vila às margens do Tâmisa, a oeste da cidade de Londres. Ele teria nascido provavelmente no ano de 1485. De acordo com os registros, Thomas era o mais novo de 3 filhos e o único menino, filho de Walter Cromwell e de sua esposa Catharine. Seu pai era dono de uma hospedaria chamada Inshore, que ficava perto de sua casa no topo da Brewhouse Lane. Apesar de ser um empresário bem-sucedido, Walter Cromwell frequentemente tinha problemas com a lei. Em 1477, foi condenado por agressão. Quando Thomas tinha 18 anos, ele deixou a Inglaterra para ingressar no exército francês, atuando como mercenário. Mas a vida militar não lhe convinha e ele logo encontrou um emprego mais lucrativo na Itália, na casa de um rico comerciante florentino chamado Francesco Frescobaldi. Durante sua estadia na Itália, Thomas Cromwell teve a oportunidade de estudar e de conhecer vários artistas, como Michelangelo. Esse período foi fundamental para sua formação política e religiosa. Em 1512, Thomas Cromwell retornou à Inglaterra e trabalhou para o cardeal Thomas Olsen. Thomas Cromwell era um homem de ambições, então decidiu estudar direito, tornando-se membro do parlamento inglês em 1523. Em 1514, Thomas se casou com Elizabeth, uma viúva rica cujo pai serviu ao rei Henrique VII. O casal teria tido 3 ou 4 filhos, incluindo Gregory Cromwell, o primeiro barão Cromwell. Pouco se sabe sobre o casamento e a vida familiar de Thomas Cromwell, mas parece ter sido algo estável e harmonioso. Infelizmente, entre os anos de 1528 a 1529, Thomas perdeu sua esposa e filhas para a doença do suor. Thomas não se casou novamente e decidiu concentrar toda a sua afeição em seu filho sobrevivente, Gregory. Na época da morte de sua esposa e filhas, Cromwell era um dos empresários mais bem-sucedidos de Londres. Ele também tinha amizade com Thomas Olsen, que naquela época era o primeiro-ministro de Henrique VIII. Assim como Cromwell, Olsen era de origem humilde, sendo filho de um açougueiro. No entanto, ele havia ascendido para se tornar o homem mais poderoso da Inglaterra, depois do rei. O monarca Henrique VIII era totalmente dependente dele. Em 1519, Olsen nomeou Cromwell para o conselho e ele logo se tornou um de seus servos mais confiáveis. Quando Olsen foi exonerado de seu cargo, por não conseguir anulação do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, para que ele pudesse casar com Ana Bolena, Cromwell foi o único a permanecer ao seu lado. Ao ver o posicionamento de Thomas Cromwell, até mesmo o embaixador imperial Eustace, que não gostava de Olsen e nem de Cromwell, teria dito: na queda de seu mestre, ele se comportou muito bem com ele. Quando Cromwell foi à corte para pedir ao rei que perdoasse Olsen, Henrique VIII ficou impressionado com sua lealdade
e seu poder de persuasão. Thomas Cromwell forneceu seus serviços ao rei no processo de anulação de seu casamento com Catarina de Aragão. Ao fazer isso, ele não apenas impressionou o Henrique VIII, mas também ganhou a atenção de Ana Bolena. Rapidamente, Thomas e Ana se tornaram aliados, principalmente após a morte de Thomas Olsen em 1530. Na corte do rei Henrique VIII, todos comentavam a rápida ascensão de Thomas Cromwell. Ele era descrito como o mais secreto e querido conselheiro do rei e o homem que mais gozava de crédito com o rei. Em 1533, o casamento do rei com Catarina de Aragão foi oficialmente anulado e Ana Bolena foi coroada rainha consorte em junho daquele ano. Henrique VIII não conseguiu a permissão papal para a anulação de seu primeiro casamento, então ele decidiu romper com Roma e fundou a Igreja Anglicana e se tornou seu chefe supremo. Thomas supervisionou todas as reformas religiosas que se seguiram na Inglaterra, incluindo a mais controversa, a dissolução dos monastérios. A destruição gradual dos monastérios trouxe ao rei Henrique VIII uma enorme riqueza, mas também desencadeou uma oposição generalizada. Um dos opositores mais proeminentes da reforma religiosa de Henrique VIII foi o Lord Chanceler Thomas More. Ele se recusou a fazer o juramento de supremacia, que reconhecia a nova posição de Henrique VIII e eventualmente renunciou à sua posição. Henrique VIII e Cromwell exerceram considerável pressão para tentar persuadir More a mudar de opinião, mas quando ele continuou a recusar, foi preso na Torre de Londres e executado em julho de 1535. Rapidamente o casamento de Henrique VIII e Ana Bolena se deteriorou. A nova rainha não deu o tão sonhado filho para o monarca e, com o tempo, Henrique VIII se cansou de Ana, decidindo anular seu casamento com ela com a ajuda de Thomas Cromwell. Thomas utilizou boatos sobre o comportamento sedutor de Ana para condená-la por adultério e acusou pelo menos 5 homens, incluindo seu próprio irmão, Jorge, de ter se envolvido com ela. Ana foi presa no dia 2 de maio de 1536 e levada à Torre de Londres, onde foi julgada e condenada à morte. Thomas Cromwell estava entre as testemunhas que se reuniram para ver sua morte em 19 de maio. Thomas era um homem inteligente. Ele conseguiu anular o segundo casamento do rei e rapidamente se aliou à família da nova rainha, Jane Seymour. O descontentamento crescente com a reforma religiosa instaurada por Henrique VIII culminou numa rebelião aberta com a Peregrinação da Graça em outubro de 1536. Os rebeldes deixaram claro que o foco de sua fúria era contra o herege Thomas Cromwell e não o rei. A confiança do rei Henrique VIII em Thomas Cromwell foi abalada e ele começou a se distanciar de seu ministro-chefe. Em uma ocasião notória, em 1538, ele até usou de violência contra seu antigo favorito. Um cortesão descreveu como o infeliz ministro estava bem golpeado na cabeça e sacudido, como se fosse um cachorro. Em 1539, Cromwell estava desesperado para reconquistar o favor do rei e logo pensou em uma solução perfeita. Infelizmente, James Seymour morreu após dar à luz o príncipe Eduardo em 1537. Imediatamente, foi iniciada a busca por uma quarta esposa para o rei Henrique VIII, e Thomas Cromwell foi incumbido de encontrar uma noiva para o seu mestre real. A candidata que Thomas apresentou foi Ana de Cleves, uma princesa alemã que traria à Inglaterra uma nova aliança poderosa. Antes de oficializar o compromisso, Henrique enviou Hans Ruben para pintar o retrato de Ana. O retrato de Ana encantou tanto Henrique VIII
e as negociações para o casamento começaram imediatamente, e Ana viajou para a Inglaterra em dezembro de 1539. Quando Ana finalmente chegou à Inglaterra, o monarca ficou desapontado pelo que viu. Ana não era uma mulher bonita e tinha a cara coberta de cicatrizes de varíola, o que eram disfarçadas no retrato. O casamento de Henrique VIII e Ana de Cleves foi anulado 6 meses depois. O monarca inglês ficou irritado com Thomas por ele ter negociado seu casamento com Ana de Cleves, mas o perdoou e em abril de 1540 o nomeou Conde de Essex. Olá, meus queridos companheiros, dando uma paradinha bem rápida aqui no vídeo para pedir o seu like e pedir para que você se inscreva no canal. Desse modo você estará ajudando o canal a crescer e também acione o sininho de notificações, assim você sempre receberá as notificações de vídeos novos. O novo título enfureceu os inimigos de Thomas, principalmente o Duque de Norfolk. Seus opositores estavam determinados a se livrar dele para sempre. Eles informaram a Henrique VIII que Thomas estava conspirando contra ele. Bastou pouco para despertar as suspeitas do rei, que estava envelhecido e paranoico, que não hesitou em ordenar a prisão de Thomas sob acusações de traição e heresia. Thomas Cromwell foi levado para a Torre de Londres no dia 10 de junho de 1540. Como ele era o advogado mais renomado do país, seus inimigos não ousaram correr o risco de levá-lo a julgamento, então persuadiram o rei a apresentar uma acusação de proscriação ao parlamento. O projeto de lei foi aprovado no final de junho e Cromwell foi condenado à morte. Sua única chance de sobrevivência era persuadir o rei a perdoá-lo. Ele então escreveu uma série de cartas que imploravam o perdão de Henrique VIII, mas o monarca não deu ouvidos às suas palavras e Thomas foi executado no dia 28 de julho de 1540. Foram necessários 3 golpes de machado do carrasco para cortar sua cabeça. Thomas Cromwell foi enterrado na Capela Real de São Pedro, ao lado de Ana Bolena e Thomas More. Thomas foi um dos servidores mais excepcionais da história, idealizando amplas reformas em todos os aspectos da vida religiosa, política e social da Inglaterra. Um homem de genuína convicção religiosa, Cromwell pagou pela tradução da Bíblia para o inglês, para que todos os súditos de Henrique VIII tivessem acesso fácil à palavra de Deus. Ele pessoalmente redigiu vários estatutos revolucionando o governo e a administração e aumentou expressivamente o poder do parlamento. O próprio Thomas Cromwell declarou certa vez que não havia nada que ele desejasse tanto neste mundo quanto deixar um bom nome para trás. Mesmo antes de sua morte, ele dividiu a opinião entre os comentaristas e contemporâneos. Um de seus adversários, o cardeal Reginald Pole, o denunciou como um agente de Satanás enviado pelo diabo para atrair o rei Henrique para a condenação. Em contraste, John Fox acredita ao ministro a liderança da reforma inglesa e afirma que toda sua vida não foi nada mais do que um cuidado e trabalho contínuos para promover o conhecimento correto do Evangelho e a reforma da Casa de Deus. Talvez a avaliação mais convincente sobre o papel de Thomas Cromwell na reforma inglesa tenha sido feita pelo próprio Henrique VIII. Em apenas algumas semanas após a morte de seu ministro-chefe, o rei foi ouvido lamentando a perda do servo mais fiel que ele já teve. Olá, meus queridos companheiros, gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!